Olá, queridos alunos, queridas alunas, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Regina Baracho, a professora do componente curricular Ensino Religioso, que hoje traz para vocês a aula de ensino religioso com o tema Ensinamentos da Tradição Escrita. Vamos lá, pessoal? Vamos acompanhar aí o slide pela TV. Ensinamentos sagrados. O que são textos sagrados? Desde o início dos tempos, o homem sempre procurou se comunicar e registrar seu cotidiano, utilizando-se primeiramente dos desenhos. Com o passar do tempo e o acúmulo de informações, a sociedade passa a utilizar outras formas de registro. O conjunto desses registros é conhecido como texto, que significa tecido ou entrelaçar várias palavras para obter um todo. De maneira geral, oral ou escritos, longo ou breve, antigo ou moderno. Partindo da nossa realidade do Brasil, o texto sagrado mais conhecido é a Bíblia. Em razão de quê? Em razão da nossa cultura vindo da colonização portuguesa no Brasil. Mas existem muitos outros. Textos sagrados. Embora a palavra texto tenha como referência o conjunto verbal, podemos ampliar esse conceito para imagens, charges, transmissões orais, etc. Ou seja, o texto é um processo de signos que tende a transmitir uma ideia ao seu leitor, segundo Alves, 2009. A primeira codificação foi a dos livros sagrados, que se constitui num primeiro esforço de organização da experiência da fé, para que as gerações futuras tivessem garantia de acesso a esse saber e para que o conhecimento religioso ele fosse preservado através de seus registros, que são os seus textos sagrados. Texto de cada tradição religiosa. As religiões possuem o seu texto sagrado ou escrito. Devemos reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos, como texto do cristianismo, espiritismo, islamismo, judaísmo, entre outros. A gente sabe que tem milhares de religiões existentes no mundo. O Alcorão ou Corão significa leitura ou recitação. E suas palavras geralmente são cantadas porque quando Maomé recebeu os primeiros versos em 610 depois de Cristo, do anjo Gabriel, ele pediu que fosse recitado, ou seja, que fosse cantado. Agora vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, né? Antes de falar sobre a Bíblia Sagrada, eu quero apresentar para vocês, pessoal, o Alcorão. Esse aqui é o livro sagrado do Islã, certo? A religião do Islã, ela é dividida, né? E ficou o xiita e os sunitas, certo? Então, esse daqui é o Alcorão, tá certo? E aqui você pode fazer algumas perguntas, né, que você tem as suas dúvidas e o Alcorão responde. Você faz a pergunta aqui e o Alcorão responde, ok? Então, vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o livro mais reconhecido do mundo, tendo Deus como personagem principal. Deus é eterno. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Foi Deus que criou o mundo e tudo que existe para ser bom. Tudo está debaixo do seu poder e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Não existe outro Deus. Deus é amor, é justo e é bom. Ele detesta o mal, mas também tem misericórdia e gosta de perdoar quem se arrepende. Na Bíblia, Deus se revela em 3 formas, ou seja, pessoas diferentes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses diferentes. São 3 lados do mesmo Deus. Então, Deus é um Deus único,
em 3 pessoas, né? Que se chama Trindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí eu vou citar um trecho da Bíblia que diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Ok? Aqui todo mundo conhece, né? Que é a Bíblia, né? Dos cristãos. Tá bom? Eu trouxe para mostrar para vocês. Aí vamos falar sobre a religião judaísmo, sobre o livro sagrado do judaísmo, a Torá. A Torá conta desde a criação do mundo até a entrada do povo judeu na terra de Israel. A tradição judaica mais antiga defende que a Torá existe desde antes da criação do mundo e foi usada como um plano mestre do Criador para com o mundo, a humanidade e principalmente com o povo judeu. No entanto, a Torá, como conhecemos, teria sido entregue por Deus a Moisés. Quando o povo de Israel, após sair do cativeiro do Egito, peregrinou em direção à Terra Santa, a terra de Canaã, as histórias dos patriarcas, aliados ao conjunto de leis culturais, sociais, políticas e religiosas, serviram para imprimir sobre o povo um sentido de nação e de separação de outras nações do mundo. Então, tá aí, né, ao lado, né, uma imagem, né, que representa a Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Lembre-se que estamos falando não é da religião judaica, nem da religião do cristão, nem também da religião do Islã. Estamos falando sobre o livro sagrado, escrito, tá bom, pessoal? Então, recapitulando, os textos sagrados escritos são registro da história e da doutrina das tradições religiosas. Por meio dos textos sagrados, as religiões organizam os seus rituais e mantêm viva a mensagem religiosa de sua instituição. O importante é sabermos respeitar os textos sagrados das outras religiões, assim como as pessoas que acreditam nesses textos. Olha só, meus alunos, não é obrigado vocês aceitarem, concordarem, mas vocês devem fazer o seguinte, vocês devem respeitar apenas, tá bom? Porque a gente vive num mundo plural, né? São várias religiões, né? Pessoas de várias ideias. A gente percebe na nossa mão que os nossos dedos não são iguais, né? Então, da mesma forma, as pessoas pensam diferentes. E aí o ensino religioso traz isso. Traz com que você venha respeitar a tradição religiosa de cada pessoa. E aí tem um desafio do dia para você. Assinale a alternativa correspondente, relacionando a religião com seu livro sagrado. Aí, letra A, judaísmo. Né? Que religião pertence? O livro sagrado, que religião pertence? Aí, ao judaísmo, ao islamismo ou ao cristianismo? Aí tem aí a Torá, também a que religião pertence? O Alcorão, ou Corão, a que religião pertence? O que você aprendeu com essa aula sobre o que é texto sagrado escrito? Aí você vai responder, certo? Quais os ensinamentos da tradição escrita de cada religião ensinada aqui na TV? Tá bom? Ficamos por aqui, meus alunos e alunas. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa aula e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.